Bem, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Chicão Francisco, sou morador aqui da região do Butantã, da subprefeitura do Butantã, moro especificamente no Jardim Monte Kemmel, que é um bairro aqui, né, do distrito da Vila Sônia. Moro perto do Parque Chácara do Jockey, parque que aqui na região a gente também se organizou num coletivo, num movimento para fazer a defesa da área da chácara e girar essa área para um parque público. E dessa luta pelo Parque Chácara do Jockey, combatendo a concessão do parque, que em 2017 o Dória tentou fazer, a gente se aproximou também, né, dos coletivos que faziam a defesa, os conselheiros lá do Parque do Ibirapuera, e a partir dessa discussão das concessões, de combater as concessões, a gente busca se articular na cidade, contatar outros coletivos, outros movimentos, e dessa história surgiu o Fórum Verde, a partir de um seminário que a gente organizou na Câmara dos Vereadores em 2019. O Fórum completou 4 anos agora, no dia 3 de julho. 3 de junho, né? Então é uma alegria a gente poder estar com mais uma atividade do Fórum, é um webinário. Essa atividade a gente está apresentando como uma atividade mensal do Fórum, e é uma atividade que a gente estava já devendo, né? Acho que essa mobilização pelo Corredor Verde, pelos corredores ecológicos, é uma mobilização e uma discussão que a gente vem acompanhando através de alguns integrantes do Fórum, né? Alguns deles estão aqui, o Paulo, a Mila, a Elisa, que está quietinha, aí ela acho que passou por uma cirurgia hoje, não vai poder falar, mas é uma grande batalhadora, né? Acho que uma companheira super engajada e comprometida com todas as lutas que a gente faz em defesa do meio ambiente, mas em especial essa também do corredor. O seu Hélio, que está aqui também, né? Tenho medo de esquecer alguém, mas enfim, né? Então, para a gente é uma alegria e um motivo também de ansiedade. A gente quer muito saber aí da experiência do corredor. A gente tem amigos e parceiros, né, que são da região do Butantã, então o Bruno está aqui, a Solange vai falar, também estão ligados a outros coletivos e movimentos aqui no Butantã. Então, queria imediatamente passar para vocês, não vou me arrastar aqui, mas queria reforçar aí o nosso convite pelo Fórum, né, que todos e todas e todos participem também aí no Fórum Verde e que ajudem a gente nessa articulação na cidade dos movimentos coletivos, dos conselhos de CADES, conselhos gestores de parque, para a gente fazer a defesa do meio ambiente aqui na cidade. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Vou passar a palavra para o Bruno, e aí, na sequência, a gente vai, então, alternando as falas. É você, Bruno. Obrigado. Valeu, Chicão. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês no Fórum Verde, com essa família ampliada da ecologia urbana. Em primeiro lugar, agradeço ao Chicão, parceiro aí de vários carnavais e ambientes educativos, ambientais, etc., agradeço também especialmente em nome do coletivo Corredor Ecológico Urbano do Butantã. Eu agradeço ao Paulo e à Elisa, que me fizeram um convite diretamente e convidaram também outros membros do coletivo para fazer essa apresentação. Eu estou aqui como apenas um mestre de cerimônias, vou fazer uma apresentação, tentar ser o mais breve possível para a gente poder conversar bastante, que é o que interessa, e celebrar, né, esse grande encontro de ecologia urbana aqui. Então, vamos lá, eu acho que vai ser uma oportunidade da gente também ter algumas ideias, e está muito rico aqui que a gente tem gente da sociedade civil, gente da prefeitura, da Secretaria do Verde, que vai poder falar como um projeto pode alcançar uma parceria que às vezes é tão difícil, né, entre poder público e sociedade, e caminhar, né, é difícil, dá trabalho, mas a gente juntou uma galera boa e estamos aí no meio desse caminho. Eu vou começar a apresentar, então, a janela. Vamos lá. Vocês sumiram para mim, então eu peço... Opa, entrei na tela errada. Para alguém falar se está compartilhando. Tudo certo, Bruno. Maravilha, Chicão. Então, vou seguir aqui. Em primeiro lugar, isso é uma coisa que, se eu não falar agora, a Solange da Secretaria do Verde vai me cobrar. Corredor Ecológico Urbano do Butantã é o nome do nosso coletivo. Tem uma mensagenzinha aqui de compartilhamento que está meio atrapalhando. Deixa eu ver se ocultando. Aconteceu alguma coisa aí para vocês? Não?
Não, tá tinha uma tarja aqui que estava me atrapalhando, eu ocultei. Então, pode seguir. Esse é o nome do coletivo, é um projeto da sociedade civil. Esse é um slogan que eu meio que criei para o nosso evento, que conquistou parcerias no poder público e na iniciativa privada e além, cooperativas, enfim, com outros coletivos, etc. Por que eu fiz a ressalva, esse disclaimer inicial? Porque o nome técnico é Corredor Verde, para isso que a gente está construindo essa construção coletiva, um corredor urbano nas vias da cidade, né, nos espaços de área urbana, é conhecido como corredor verde. Talvez até a Solange, depois na apresentação dela, vá evidenciar mesmo a diferença entre corredor verde e corredor ecológico. Nós, do coletivo, antes de saber disso, elaboramos esse nome, e aí ficou, eu estou até com a camiseta aqui com o logo, Corredor Ecológico Urbano do Butantã. Então, esse é o nome do coletivo, tá? Para um projeto que faz um corredor verde. Corredor ecológico é uma coisa maior, que pega áreas rurais, etc. Bom, vamos lá. Como que isso começou? É difícil, é como nascente de rio, né? Tem muitas nascentes, mas eu vou falar um pouco da minha perspectiva, que é de onde eu vi isso começar. Em 15 de janeiro do ano passado, teve uma caminhada organizada pelo projeto Butantã Mais Caminhável, que é do pessoal lá do CPUSP, do PROD, essa sigla grandona aí, e também, faltou colocar aqui, organizada também pela Marta Pimenta, da Rede Butantã. Nós tínhamos realizado algumas caminhadas de acolhimento anos antes disso, né? E a Marta me convidou. Eu estava num momento muito atarefado, eu falei, puxa, acho que eu não vou dar conta, mas o seu Hélio, que é um parceirão nosso aqui do corredor, também, eu não me apresentei, eu sou membro do coletivo e sou conselheiro do CADES. Na época eu era conselheiro suplente, agora eu sou conselheiro titular, assim como o seu Hélio e algumas outras pessoas que estão aqui conosco, a Mila, e acho que outras pessoas também. O Paulo Dias, que vai falar também. Então, surgiu essa proposta, o seu Hélio, eu falei, eu acho que ele pode guiar. Mas eu, na hora, apareci, não resisti, ajudei. Era uma proposta de caminhada com conversa. Então, a gente foi passando por pontos do Butantã, pontos que tinham algum ativismo ecológico ou cultural, né? ou educativo, como a Escola Amorim Lima, a Nascente do Iquiririm, a Praça Elis Regina, e ativando um pouco a memória dos moradores, né? E aí, ao fim dessa caminhada, bom, aqui tem um pouco as imagens, todo mundo ali de máscara, né? Ainda bem na pandemia, mas já flexibilizando um pouco. Eu aqui de regata vermelha, ao lado de chapeuzinho, o seu Hélio, e mais para cá, acho que é o Maicon, do PROD, esse projeto da USP, e muitos vizinhos. Eu me surpreendi, juntou 50 pessoas, nem esperava tanta gente. Eu coloquei a citação lá da música do Chico César, caminhar se conhece andando, então de vez em quando é bom se perder. Perdido ficar perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Porque era uma caminhada, uma atividade de integração, mas que acaba se tornando política também, né? Acabou que tinha conselheiros do CADES, ativistas, cidadãos, gente que não está envolvida em nada, mas que se anima e faz uma fala bacana e que começa a participar de algum movimento e tal. Ali no meio, de vermelho com o bonezinho do MST, está o Alexandre, o Ale, que também participou dessa conversa inicial. Tem outras pessoas ali no fundo, tem o Pedro, do Coletivo do Viveiro. Muita gente desses espaços, a gente passou pelo Viveiro também, participou da caminhada, né? Foi bem interessante. Ali de azul à direita, um outro membro do PROD, acho que é o Marcos. E aí, no fim, corri. A semente do Corredor Verde, aqui está o Ale também. No fim dessa caminhada, a gente estava na Avenida Benjamin Mansur e teve uma conversa, eu, o Ale e o seu Hélio. Eles falaram, poxa, a gente está com uma ideia de um corredor verde ali pela Vila Indiana, saindo da cidade universitária, e eu falando dos problemas que eu via na Benjamin Mansur, que é o outro lado da Avenida Corifeu, né, de Azevedo Marques. E a gente falou, poxa, esse corredor podia atravessar os dois lados da Corifeu e chegar até o Parque Previdência. Para quem não conhece, o Butantã tem algumas manchas verdes aqui, tem o próprio Parque Chácara do Jockey, tem outros, mas aqui especificamente tem, de um lado, a cidade universitária, o Instituto Butantã, meio que acoplado, né?
E do outro lado, já da Raposo Tavares, cruzando a Corifeu e a Raposo, tem o Parque Previdência. Então surgiu essa ideia inicial de um corredor conectando as duas áreas. Eles já estavam com essa ideia, por isso que eu digo que esse foi o pontapé inicial para mim, né? Quando conectou os dois, e eu estava com o olhar voltado para Benjamin, que é mais perto de onde eu moro. Mas aí começaram a pipocar ideias de corredores por todo o Butantã, né? Que esse foi o trajeto inicial e onde a gente começou a trabalhar, né? Bom, aí pula para abril. Eu e o seu Hélio fomos fermentando a conversa, e falando, será que a gente apresenta no CADES? Vamos fazer um GT do corredor? Ainda não está maduro o suficiente. Apareceu esse programa da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, tecendo projetos socioambientais, lá na Umapaz. Alguns encontros, geralmente aos sábados, teve lá no Ibirapuera, teve aqui perto no Parque Previdência também, e a ideia era estimular conselheiros de CADES, de todos os CADES regionais, né, das equipes de parques e dos conselhos gestores de parques, a elaborar e amadurecer projetos socioambientais. A gente falou, poxa, perfeito, né? Vamos apresentar o projeto do corredor. Como a gente estava no CADES, a gente começou a elaborar, e acho que foi o primeiro passo para a formalização do projeto, e que já teve uma troca muito legal, porque o pessoal da secretaria que coordenou esse programa estimulou muito a gente a levar adiante. Puta, tenta parceria. Vai na USP, vai na Unicamp, vai mesmo na Secretaria do Verde, em vários lugares, bate na porta do subprefeito, fala com outros coletivos, e eu acho que isso está meio que na semente, no DNA do nosso coletivo, né? Bom, então aconteceu ali entre abril e junho, e ali surgiu o primeiro PowerPoint, que muito transformado virou esse aqui, né? E aí a gente saiu, fermentando ideia, vamos apresentar isso para o CADES, vamos para cá, para lá, etc. Aqui eu vou passar bem rapidinho um trecho do que foi o PowerPoint que a gente montou lá, assim, só para vocês terem ideia. Às vezes tem alguém que está vendo e fala, puxa, eu estou com um projeto aqui, como que eu posso elaborar, o que eu posso apresentar? A gente seguiu um roteirinho lá do pessoal desse programa, que é mais ou menos esse. A ideia de intervenção, os problemas a serem solucionados, quem será beneficiado, o passo a passo, os objetivos e o porquê fazer, como fazer, e quando fazer e quem vai fazer, né? Então, resumidamente, corredor verde para animais e pedestres, e aí tinha essa intenção desde o início, que não seria só para animais não humanos, para animais humanos também, né? Boas calçadas, acessíveis para pessoas de todas as idades, com todo tipo de mobilidade. Problema, deslocamento de animais pelo território, especificamente nessa área, entre a Mata do Boturoca e a USP. Mata do Boturoca é uma área, acho que o pessoal vai comentar melhor depois, ali na Vila Indiana, próxima à USP. E o Parque Previdência. Um deslocamento seguro e acessível para os pedestres também nessa mesma rota. Quem será beneficiado são justamente esses animais urbanos, domésticos, silvestres e os pedestres, né? Evitando a ameaça dos veículos. E aí, esse passo a passo entra no que eu falei, buscar parceiros, né? No poder público, nas universidades e escolas, com os moradores, com o comércio, e buscando o quê? Um plantio de árvores, formando um contínuo. Isso a gente foi refinando depois, mas ali, inicialmente, era plantio de árvores formando um contínuo, com copas integradas, para, por exemplo, o macaquinho passar de uma copa para outra. O passarinho voa, mas o macaquinho precisa de uma copa integrada. E a calçada segura, com as travessias em todas as ruas, né? Firmes, regulares, sem desnível, com iluminação noturna baixa, só para os pedestres, mas não alta, porque senão atrapalha os pássaros, etc. Ó, tem um somzinho de passarinho aí de fundo. Objetivos é basicamente o que eu já falei, né? Além de incentivar a vizinhança e a cidade a realizar corredores verdes. Então, tem aí já uma coisa de a gente falar, puxa, isso, né, estamos numa emergência climática, ambiental, isso precisa se espalhar, não é só aqui que a gente quer, né? E aí tem toda a justificativa ecológica, que acho que tem gente aqui que pode falar muito melhor sobre biodiversidade, fluxo gênico de flora e fauna, preservar recursos hídricos, a questão paisagística, proteger o solo, bem-estar, qualidade de vida, questões psicológicas, combate à depressão, enfim, a lista é imensa, né? Como fazer?
justamente com esse plantio, promover a arborização de canteiros centrais e laterais, calçadas e quintais. Essa é uma ideia que o seu Hélio trouxe, muito legal, de fazer como se fossem corredores paralelos, então dentro das casas ter, no quintal do fundo das casas ter frutíferas plantadas, então seriam corredores paralelos, e começar já, né? Urgência, como eu falei, emergência ambiental, todo mundo está careca de saber. Quem vai fazer? Nós, começou, né? Brotou da sociedade civil, mas já pensando em parcerias com a Subsecretaria do Verde, mas tem muitas outras. Assim como isso do como fazer, vai muito além o que a gente está pensando hoje, mas inicialmente era isso. Aqui tem um pouco mais da apresentação, é o mapa do território, vai ter um outro que mostra melhor o trecho, né? Aqui vários corredores que podem ser pensados no Butantã. E aqui o primeiro trecho. Então, vocês vão ver... Vocês veem o meu mouse, não? Ou a setinha? Sim. Sim? Tá. Então, o trecho em que a gente trabalhou até agora é esse aqui, pelo qual eu estou passando a seta. Primeiro, na verdade, é um trecho dividido em dois. Primeiro trecho, o Aboturok e adjacência, saindo aqui de cima da mancha verde da USP. Aqui é a Corifeu de Azevedo Marques. E o segundo trecho é o da Avenida Benjamin Mansur, até a Raposo Tavares. A gente ainda nem trabalhou essa parte aqui, que conecta com o Parque Previdência, junto a Raposo, e aqui conectando também com o Viveiro, que é outra área verde, que está, vamos ver aí, mas tende a se tornar parque com as diretrizes do último plano diretor. Aqui uma visão da Corifeu, é um dos grandes desafios, né, que é conectar através das avenidas. Isso a gente até conversou na última reunião, porque você precisa ou de árvores muito grandes, né, que fechem mesmo, façam um túnel na avenida, ou antes de elas estarem grandes, porque aqui a gente não está vendo nenhuma, a gente precisa pensar em outras soluções. Uma corda, uma passarelazinha tipo arvorismo para macaquinhos. A gente conhece soluções por aí, tá? O pessoal já, inclusive, compartilhou muita coisa assim no coletivo, mas precisa chegar a alguma solução. Aqui dá para ver, do lado esquerdo, Benjamin, o lado que sobe para Raposo, do lado direito, Boturoco, o lado que sobe para USP. Aqui é praticamente o fundo do vale, né? Aí, forças, oportunidades, fraqueza e ameaça, aquela clássica análise fofa. Não sei se tem muito, não vou repassar um a um, mas pincelar uma coisa ou outra. Entre as forças, essa coisa da década da restauração e os ODS. Isso é uma coisa que é muito enfatizada quando a gente conversa com o pessoal do poder público, ou mesmo de outros CADs. A gente está com uma conversa com CADs de outras regiões, que é assim, vamos demarcar isso, porque tem os objetivos do desenvolvimento sustentável, uma bandeira que a gente pode puxar, né? A gente pode falar, ó, ele atende a tal ODS, né? Algumas outras forças, proximidade com a USP, exemplo da Unicamp, que tem um corredor, aí é um corredor ecológico mesmo, rural, né? Que mais que eu não falei aqui? Escrever projetos em editais, usar compensação, todo tipo de mecanismo, né? Foi pensado para a gente aproveitar aqui em favor do projeto. Fraqueza, na época eram poucas pessoas, depois deu um boom, vocês vão ver. Desconhecimento oficial do potencial das áreas, acho que isso mudou bastante também, para nossa sorte, essas duas fraquezas estão bem mais fortinhas hoje. Ameaça à rotatividade do poder, a gente está lidando com isso, acho que até agora bem. Limitado o orçamento público, é limitado mesmo, mas certas coisas já rolaram mesmo com esse limitado orçamento público. Aqui estão os ODSs. Será que eu tirei um que estava errado? Não, são esses mesmos. Aqui as frutíferas no quintal, algumas coisas que o seu Hélio anotou de ganhos, né? Usar elementos de uma mata, né? A proposta de trazer todos os estratos, os tipos de vegetação para o coletivo, né? Aquela ideia da agrofloresta de você imitar a floresta. Aqui um exemplo de algo que a gente ainda está lutando aqui, a Bianca da Secretaria do Verde prometeu que vai acontecer, que é o corredor ser um contínuo de área drenante, né? Área permeável. Por enquanto, na primeira etapa, tivemos plantios em canteiros quadrados.
Mas a ideia é que o canteiro seja inclusive, o corredor seja inclusive para as formigas, né? Para os fungos, as bactérias transitarem livremente pelo solo e a gente ter mais água entrando no solo e menos no asfalto. Aí pronto, aqui chega um ponto que eu não estava, então realmente eu acho que o pessoal do fórum, seu Hélio, enfim, vão poder falar melhor, que foi uma reunião com o Fórum Verde, o Núcleo de Arborização, já no dia 14 de janeiro deste ano. Era uma época que eu estava cobrindo férias de 3 colegas ao mesmo tempo, praticamente 2 colegas, um chefe, estava uma loucura o meu trabalho. Eu me afastei um pouco, mas eu acho legal citar isso porque um coletivo forte é aquele em que sempre tem alguém representando, sabe? Falta um, tem outro cobrindo. Isso, graças à natureza, né? Graças ao cosmos, a gente sempre teve. Nunca faltou. E agora que está um grupo grande, sempre tem alguém, às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo em alguma frente. Pelo que eu vejo do Fórum Verde, está um pouco assim, vocês têm várias frentes rolando, a gente não é tão estruturado, mas sempre tem alguém que não deixa a peteca cair. Então, eu sei que essa foi uma reunião muito importante, mas eu não posso falar muito. Só citei que assim, é legal essa coisa de ter a massa crítica. Então, aqui estavam o Ale, de camisa listrada, o Alexandre, seu Hélio ali no fundo, de camisa azul, com a esposa, a Elisa, do fórum e também do coletivo, outras pessoas que eu não conheço, acredito que algumas do fórum, aí vocês vão poder falar depois. Aqui algumas fotos dessa atividade. A Mila esteve também, ela está aí como fotógrafa, aliás, de fotógrafa oficial do nosso coletivo. Estou vendo o Paulo Hartmann ali no fundo à direita. Sei que esse foi um encontro bem importante para ativar parcerias, mas eu realmente não posso falar muito a respeito. Aí, um pouco depois, já surge o grupo de Zap do coletivo, 11 de fevereiro, hoje, 76 participantes. Esse foi um negócio incrível, foi rastilho de pólvora, e foi diferente daquelas, lembra as festinhas do Facebook, os eventos que chamavam 1000 pessoas confirmadas, aí a 10, né? Esse tem muita gente ativa, e muita gente boa, assim, geógrafos, biólogos, ativistas de todas as áreas, comunicadores, gente como eu e o Dante, que trabalhamos com língua portuguesa, com edição de texto, mas que se engaja, né? Enfim, gente de todas as áreas trabalhando em prol desse coletivo, desse corredor, né? Depois, 15 de março, surgiu um grupo de Zap do GT, que é o grupo de trabalho feito em conjunto com o pessoal da Secretaria do Verde e da SUB, né, um grupinho menor. E aí começam as atividades, né, para a execução do corredor. Teve essa reunião da SUB, eu também não estive, ainda estava uma fase bem puxada no trabalho, mas, de novo, tem aqui seu Hélio, Alexandre, Elisa, Solange, a Thaís, da Secretaria do Verde, o Paulo, a Bianca, da Secretaria do Verde também, o Dante, que veio lá do pessoal da Composteira Butantã e super ajudou também, tá até hoje super firme. E então aqui tem algumas fotos, o pessoal sempre com o mapa aí na mão e vendo o território e conversando a respeito. Aqui a Bianca fazendo uma apresentação, falando em previsão de mudas, né, de plantio de mudas. E eu acho que a partir desses 2 eventos, né, no começo do ano, na reunião com o fórum, e essa primeira reunião com a SUB, é que ativou a coisa para valer. Que o seu Hélio apresentando, a ideia dele de um certificado, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. E aí a gente trouxe para o CADES, né? Teve um momento que o seu Hélio falou, puta, vamos levar para a reunião do CADES. Aliás, foi antes, né? Porque o GT surgiu a partir disso. E apresentamos, nesse momento, uma das conselheiras do CADES, um conselheiro do CADES saiu, eu me tornei titular, porque eu falava, velho, fala você, que você é titular, eu sou suplente, sua palavra vai ter mais força, tal, né? E aí calhou de eu virar titular, eu tinha me ausentado algumas reuniões justamente por questão de trabalho, eu voltei a participar e a gente já falou, poxa, estamos com esse projeto aqui, que queremos fazer um GT. E aí, no dia 7 de abril, fizemos uma caminhada pelo trecho 2, da Benjamin Mansur, com a Luciana. E aí é uma parceria dentro do CADES, foi muito legal, porque ela é arquiteta, urbanista, já começou a pensar um desenho urbanístico para esse trecho. E pegou umas fotos, desenhou em cima o que pode ser, onde pode ser calçada, onde pode ter jardim de chuva, esse canteiro central, né, que é um exemplo que
pessoal do poder público já disse que, estando demarcado com o gelo baiano, dá para quebrar. Não tendo, claro, nada, enfim, uma tubulação, uma coisa assim que complique por baixo, você quebra, e aí já dá para plantar árvores nesse canteiro central todo da avenida. Aqui um croquis de uma vista de perto que a Luciana fez para a área de plantio. E aqui o projeto urbanístico que ela realizou em abril, né? Então, aqui o mapa, os trechos e o detalhamento de cada trecho. E aí que eu falo, a coisa começou a sofisticar, né? Entrou uma especialista, então já começou a ir além do corredor. Estratégias, né, de ecologia urbana, né? Alguns outros elementos paisagísticos, né? Outros tipos de intervenção. Na calçada sem fiação, plantio de árvores maiores. No canteiro central, plantio de árvores e vegetação em toda a extensão. Aquilo que eu falei, travessia aérea, deixa eu passar o mouse aqui. Na Corifea, um poste eucalipto provisório até ter uma árvore grande para isso. Foi localizada uma água minando na calçada, pensar num jardim de chuva ali naquele canto. Aí aqui tem uma calçada que é mais verde, né? Tem uns bosques nesse canto. Alargar a calçada, trazer mais para dentro, mais longe dos veículos, porque é uma descida perigosa, né? Tem um caminhão descendo ali. Aqui o plantio, jardim de chuva em algumas esquinas. Tem uma área que a gente identificou como pomar, né? E horta, meio informal ainda aqui entre os moradores, fazer uma recuperação. Que mais? Do outro lado, que é uma calçada menor, uma calçada com faixa verde 60 centímetros, mais jardins de chuva, pracinhas com bancos, interligar com escola. Então, de novo, né, para os animais humanos também, né, para a gente ter qualidade de vida. Ter os pássaros e ter um lugar para a gente sentar e observar os pássaros também, né. Diversidade, recuperar equipamento de ginástica, que mais? Aqui ela já falou. Aqui tem uma rotatória bem grande. Na época, a prefeitura só colocou terra por cima do asfalto, precisa quebrar esse asfalto embaixo dessa terra, plantar uma árvore de grande porte. Essa é uma área mais desértica, né? Então dá para entrar umas árvores grandes. Aqui, olha que legal isso. Vamos ver se funciona, que eu embuti no PowerPoint, um videozinho que ela fez. Aí dá para ver as árvores de médio porte de um lado, de alto porte no meio, de menor porte no lado da fiação. Adensamento de vegetação, jardim de chuva. É isso que dá, né? Quando você começa a reunir gente, entra gente boa, você nem acredita nas coisas que surgem, né? Pequenos portes frutíferas, né? Para alimentar os passarinhos, os bichinhos, e a gente também roubar uma morinha, uma pitanga. Então, aí pronto. Primeira atividade vamos dizer, de execução, né? Vistoria técnica, reunindo gente do coletivo, conselheiros e gente aqui da Secretaria do Verde. Eu não vou repetir nomes, mas tem aqui a Mônica, que acho que não tinha aparecido antes, de branco. Os outros todos já apareceram. O Paulo Dias, acho que não tinha aparecido também. E fizemos a primeira vistoria no trecho 1, aquele da Vida Indiana, aí medindo, enfim, a Secretaria do Verde tem uma série de normas técnicas para plantio, né, distância, tamanho de calçada, então tudo isso a gente foi vendo junto ali. Traçamos uma área aqui, uma ladeira, a gente traçou a giz, que pode virar um canteiro verde, só que essa, diferente daquela da Benjamin, não tem gelo baiano. Então já é mais complicado de quebrar, mas que é um ótimo asfalto para quebrar. Para quem conhece ali a região, aqui à direita ficava a clássica Casa Rosada, uma república estudantil. Aqui o pessoal na ladeira, aqui o fim da caminhada. E aí o pessoal da secretaria foi pichando no chão, né? O pessoal, na verdade, agora não lembro se foi da secretaria ou se era o Fernando da Florestana, da empresa contratada, os lugares para plantio, né? Aqui outra atividade, criação do logo do coletivo. Tivemos o luxo de ter duas opções de logo. Essa que está na minha camiseta, essa que vocês estão vendo aqui no meio. Essa outra acabou se tornando um logo de stencil para aplicação no chão,
no corredor em si, né? A aplicação nos espaços, enquanto a outra virou uma marca para roupas, objetos, etc. Aí o lançamento, 24 de junho, primeiro evento, que foi no trecho 1, todo mundo empolgado, fizemos esse convite aí e fomos para cima. Aí tem todo o pessoal que foi. Aqui tem, por exemplo, Peralta, que é um cara que tocou muito junto com o Paulo a questão, as plaquinhas, né? Vocês vão ver umas placas lindas de identificação das árvores. O João Pedro, eu aqui, Elisa, puta, muita gente, Dante, o Ernesto, que também está à frente do movimento aí do ambiental no Butantã, o Chicão, a Luciana, a nossa arquiteta e urbanista aqui do Cádiz, quem mais? O Fernando aqui da Florestana. Me perdoem, gente, quem eu não citar. Eu não estou citando quem eu já citei, porque senão acabou, né? Bom, pois tem gente que... o Lucas aqui também da Secretaria do Verde. E aí, olhamos para o mapa de novo, e teve uma hora que a gente falou, gente, precisamos ir sair do papel e ir para a terra, né? Aí começou. As plaquinhas, aqui estão o Peralta e o Paulo, pintando, demarcando, fazendo um trabalho super bonito. Olha lá, Carobinha, o nome popular e o nome científico. A gente pegou a lista, né, com a Secretaria do Verde, de cada árvore, o local de cada uma, para identificar direitinho. Aqui o pessoal a serviço da prefeitura, né, pessoal da Florestana, que fez. Esse dia foi um dia integrado. Na verdade, assim, já tinham sido plantadas muitas mudas diretamente pela prefeitura, e outras foram plantadas, foram separadas, né, até porque uma questão de agilidade, são centenas de mudas, mas nesse dia teve essa coisa, esse evento, né, de lançamento, então de plantio coletivo. Aqui está a Luciana plantando a nossa primeira muda, tinha muita pedra, tirando pedra, aí chegava um com adubo líquido, biofertilizante, o clássico chorume, outro trazia um adubo sólido, essa terra mais preta, misturando com a argila do solo, e assim foi. Aqui as mudas no caminhão, aqui a pau-pólvora devidamente identificado, ainda com uma descrição, árvore pioneira da Mata Atlântica. Certificado, essa foi uma ideia super legal do Hélio, de as pessoas, comerciantes, moradores, etc., que estão ali em frente, que frequentam ou moram em frente à muda plantada, adotarem a árvore, né? Então a gente imprimiu uma série, a gente, não eu propriamente, né? Acho que foi a própria SUB que imprimiu a nosso pedido, dezenas de certificados desses, e fomos conversando. Então, nesse dia, em outros, alguns de nós foram batendo de porta em porta. Estamos com esse projeto, vamos plantar uma muda aqui em frente, um pouco para baixo, você topa adotar, tem que regar, a gente está na pior época da seca, né? Ali ainda no começo do inverno, tem que regar, por mais que a prefeitura tenha colocado hidrogel lá no fundo, né? Tem que regar, tem que cuidar, tem que olhar para ver se não estão jogando lixo, não tem vandalismo, etc. Fazer uma cobertura com folhas secas, e aí, né, aí é todo um trabalho. Aqui eu queria ter embutido, mas não rolou. Foram 2 vídeos bem legais sobre esse primeiro evento, que o Instituto Baru fez, um parceiro de primeira hora, que adotou, inclusive, mudas lá em frente. Instituto Baru, para quem não conhece, é uma cooperativa que vende, que comercializa produtos orgânicos, de agricultura familiar, de reforma agrária, etc. Fica na própria Rua Boturoca, bem na passagem do corredor. Eles fizeram um videozinho sobre o corredor, e o pessoal do coletivo Mata do Boturoca, que também é um parceiro de primeira hora, fez outro vídeo super legal. Aí, segunda reunião na prefeitura, já em 4 de julho, essa reunião teve a presença do subprefeito novo, o Sidney. Está aqui a Solange falando com ele, eu falando com ele, seu Hélio. Ele se apresentou, a gente tratou de falar, assim, descarregar tudo que a gente pensava sobre o corredor, o que a gente queria para ele, os nossos sonhos, para aproveitar aquele momento, assim, né? E ele ouviu, né? Fez aquela fala, enfim, protocolar, depois saiu e a gente continuou a conversa. E aí já teve o segundo trecho, 15 de julho,
Aí, esse é um trecho na Benjamin Mansur, vocês devem ter visto ali nas fotos que eu mostrei, do projeto da Luciana, que tem muita árvore já nesse trecho. Então, é um trecho mais para qualificação do que para plantio. Apenas naquele canteiro central, onde tem os gelos baianos, que vai quebrar, né? Mas teve muito menos árvore plantada, né? Aí a prefeitura, a florestana, já tinha plantado, a gente foi fazer um encontro para oficina de placas, reconhecimento da área, conversar, trazer a vizinhança junto. E aí acho que um ponto forte é assim, em cada trecho a gente busca atrair a vizinhança, fazer sempre o café comunitário, montar uma mesa. E eu, como estava meio de anfitrião ali, porque essa é a minha área, eu tratei de conseguir mesa com o vizinho, fui lá, dei uma varrida na área 1 hora antes, tal, aí cada um levou uma coisa, tal, porque, né, como a gente sabe, comida e café chamam gente. Entrega de certificados de adoção, a gente achou muita gente, assim, na hora. Esse evento foi legal, o subprefeito apareceu lá, a gente ficou surpreso, teve uma roda de conversa. Tem muito mais gente aqui, alguns eu não vou nem lembrar o nome agora. Aqui a Ângela, que também é conselheira, que é dos Amigos da Mata Esmeralda. Quem mais? Esse rapaz aqui, o Léo, que é morador e entrou na hora. Enfim, esse rapaz eu não sei o nome, mas é da Embia, uma parceria que surgiu. Depois eu vou comentar, a gente comenta melhor. Vamos passando. O Dante, que também é do fórum. O Dante. Não, o Dante não. Nossa, deu branco agora. Fábio. Eu vi o Dante e falei, Fábio, que também é do fórum. Obrigado, Mila. Obrigado. Eu não estou lembrando o nome dele, que é da Previdência, né? É o José Jacinto. Acho que é o José Jacinto também, super envolvido no Parque Previdência. É complicado, se não tiver legenda, não lembrar o nome de tanta gente. Essa aqui eu sei que é minha companheira, Valéria. Bom, vamos passando aqui. Entrega de certificado, um dos vizinhos com o menino fofo que abraçou o Oiti. E aqui café com o pessoal, meus pais até vieram. Seu Hélio com a camiseta aqui do corredor. Vou passando mais rápido. Crianças. A Eva, a vizinha aqui, que também adotou. O Vichy, César Vichy. A Eva e o César Vichy são de outro coletivo, o coletivo do Cuidar do Viveiro. Que as conversas rolando. Aqui, olha lá, uma pegadinha. Esse foi outro stencil que o pessoal fez, pegada animal com o corredor. Acho que vai ter uma foto aqui, ó, que dá para ver melhor no chão. Eba. Plaquinha, Paulo com o Aldrago. Tem nome de um Buda que a gente conheceu na hora. Eu, por exemplo, não conhecia o Aldrago. Aqui a Mônica pintando em pé branco. A Kátia, que também entrou aqui pelo nosso bairro. O pessoal movimentando. Ângela e o Maico conversando. Teve muita conversa nesse dia, foi muito boa a troca. Olha quanta plaquinha foi feita. O Paulo me mostrou hoje uma foto lá das placas, acho que é na casa dele, tem muita placa. Manacá da Serra, aqui o Léo, que adotou, recebendo certificado, regando com um belo chorume diluído. O Ale e a Vera instalando uma plaquinha. Paulo aplicando um produto para fixar a tinta. Aqui foi muito legal, o Lucas, ele é daquela banca que fica ao lado da Raposo, lá no alto da Benjamin. Ele cuida da banca, a gente conversou com ele super topou. E, na verdade, eles plantaram essa árvore aqui porque ela estava na calçada, aí daqueles dramas, aqueles problemas que surgem na hora. A suposta dona do imóvel, que ainda não ocupou, nova dona, disse que vai fazer uma garagem e que não era para plantar ali. Aí ele falou, não, tudo bem, então a gente passa para a praça. Eles replantaram aqui, ele está cuidando, ele recebeu o certificado, aqui todo mundo na foto. Ó, a Mila apareceu aqui, a fotógrafa foi fotografada também. Bom, aí já agora em 19 de agosto teve mais uma atividade para qualificar, que é o que eu falei, plantio de arbustivas e forrageiras, café comunitário, oficina de confecção de placas, sempre, né? Isso virou o nosso traço, tem sempre café e oficina, e muita conversa também. Muita pedra retirada, né? O Dante poderia falar melhor, infelizmente não pôde ver, mas ainda tinha muita pedra em árvore que já tinha sido plantada. Aí a terra nova, essas pedras, as forrageiras, para ficar mais bonito, proteger a terra, né? Manter o solo mais úmido.
e também atrair polinizadores, como que chama? Melíferas, plantas melíferas, né? Instalação da primeira caixa de abelhas, essa foi novíssima, 26 de agosto. Aí é uma das nossas parcerias com a empresa MB, Mel de Terroir, e que teve apoio dessa outra DNA Chocolatar. Eles fizeram meio de campo com a MB. Para o quê? Ter caixas, aquelas caixas onde tem as colmeias, ninhos, né, de abelha sem ferrão, que vão até produzir um melzinho lá, mas com a finalidade ecológica principal de polinizar, estimular essas abelhas que muitas estão em risco de extinção, né, a fazer o trabalho ecológico e ter mais biodiversidade, né. Aqui as imagens da instalação, lá na área do Instituto Baru, uma plaquinha falando, a abelha já está aí, o pessoal que estava lá. Aqui a Cris, que assina a Cris, já está aí, ela acho que tem muita identificação com isso também. Aqui ele, eu não lembro o nome, eu sei que trabalha no Baru, que é da cooperativa, e outras pessoas que eu não sei o nome. Aqui a caixa instalada, o Dante e o César vendo na instalação da caixa, a Mila de novo, a Mila assinou a foto e tirou o selfie. E aí que eu quero ressaltar, antes de encerrar, essas parcerias. Isso acho que é uma marca, assim, desde o início, né, que foi chamado, desde o TCM Projetos Socioambientais lá no Amapás, que é, busquem parcerias. E isso eu falo, assim, tranquilamente, para quem está iniciando um projeto aí, é fundamental. E aí tem uma hora que começa as parcerias quererem fazer coisas com a gente, né? Então, parcerias de apoios atuais. No campo institucional, o CADES Butantã, a SUB e a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. No campo aí dos coletivos, temos diversos, começando pelo Fórum Verde, Mata do Botoroca, Horta Caminhos do Iquiririm, Movimento Cuidar do Viveiro. Esses três todos estão cuidando de áreas verdes aqui, bem na área desse primeiro trecho do corredor. Amigos da Mata Esmeralda, não tem problema, está uma área um pouco mais afastada, mas o corredor chega lá. Butantã Mais Caminhável, que foi o pessoal lá do começo do PROD, daquela caminhada. Coletivo Composteira Butantã e o Fórum Popular da Natureza. Aqui estão os loguinhos. Outras parcerias de cooperativas, como o Instituto Baru e empresas, a IMB, a DNA Chocolatar. A Conera Flores é uma floricultura que fica também no trecho 1, ali na Vila Indiana. A gente está com uma parceria engatilhada para uma doação de forrageiras e arbustivas também. Acabou, gente. Nossa, foi isso. Bom, quero agradecer. Espero que não tenha demorado muito. E o pessoal vai continuar. Isso é o Hélio que estava ali, que é a figura central, aí é o coração do corredor, vai falar um pouquinho também, tá bom? Obrigado, gente. E vamos conversar. Obrigado, Bruno. Seu Hélio? Boa noite. Legal. Boa noite, seu Hélio. Boa noite. É um prazer estar aqui com todo esse pessoal. Bruno, parabéns pela apresentação. Acho que você falou de tudo e muito bem documentado. Seu Hélio, faltou o último ponto, o poema, o texto o recentíssimo evento. Eu vou só comentar, porque eu não estive, mas o que você escreveu. Na terça passada, nos encontramos, Mônica, Dante e eu, com a Adriana, sua esposa, e Gustavo Acaso, especialista em borboletas, para contarmos sobre elas e suas polinizações. A Mônica nos brindou com um inspirado texto poético e imaginativo. Então, essa foi a última ação, terça da semana passada, né? Sim, isso mesmo. Se me permite de dar algumas pinceladas, né? O corredor, ele é de todo mundo porque é uma ligação com os outros. Então, quando eu falo do corredor, eu estou falando com previdência e, além da previdência, como fala a Elisa, vamos chegar
na Mata Esmeralda, né? Então, estamos hoje indo de norte a sul, mas daqui a pouco nós vamos de leste a oeste, ou seja, a ideia é aquela que o João Pedro falou, né? O João Pedro é o carioca aqui do nosso grupo, e ele falou que a gente ia transformar isso num bairro jardim, né? Num parque jardim, e por que não uma cidade jardim? Ou seja, a proposta é ligar todo mundo com todo mundo, né? Não é algo meu, mas de todos. Queria ressaltar as plaquinhas, uma criação do Peralta, em que vai o nome popular, o nome científico, uma gentileza, o nome do tutor, enfim, uma coisinha que nos prendeu com o corredor, deu uma figura para o corredor, né? A outra foi também criação do João Pedro. Ele participou na Floresta da Tijuca da marcação de pegadas na floresta. Então, nós trouxemos isso também aqui, de marcar as nossas pegadas na calçada, a pegada do corredor, né? Citar o Dante com a ajuda dele, a orientação dele na aquisição e no trato das arbustivas e das forrageiras, para a gente realmente enriquecer o corredor, não só de árvore, mas do verde, né? Aí apareceram as abelhas, né, com algumas parcerias, né? E tem as pessoas que são especialistas e gostam da coisa, né? Então, isso amarra também a gente nesse aspecto. E na última terça-feira, como o Bruno falou, veio o Gustavo, lá do Campo Limpo, que também é do Fórum Verde, falar sobre as borboletas. E foi realmente uma surpresa muito grata, porque ele não falou só de borboleta, ele falou dos insetos e por que a gente tem que parar com o corte raso. A gente tem que manter o mato, né? O mato é a comida dos insetos, né? E os insetos estão no início da cadeia alimentar, né? Os pássaros, que também vieram o Antônio Oca, a Tatiane e o Lucas também, né? Prometem fazer bastante coisa além de observação, né? Mas o que me deixa chateado e motivado é a questão da água, né? Ou seja, aonde bebem os nossos pássaros? Nós precisamos também atacar esse aspecto, né? E aí chegamos nas frutíferas, que estava difícil de conseguir e acabamos conseguindo com a Secretaria do Verde, mais a SUB, no viveiro do Semucan, né? Vamos ter, então, as frutíferas para oferecer aos moradores e vamos conseguir com isso o adensamento e também o comprometimento dos moradores, né? Os canteiros verdes, que a Luciana ilustrou muito, muito bem, foi aprovado pela Subprefeitura Central, né, para ser realizado. E a passagem sobre a Raposo, que é um sonho do Alexandre, entre a Previdência e o Viveiro 2, para que os animais passem por cima da Raposo. Aí o José Jacinto nos levou até o DR e vamos batalhar em cima disso também, né? Aí nós adicionamos o elemento mobilidade e segurança viária
a tudo isso. E aí aparece uma faixa verde para suprir as escadas que não existem na Boturoca, as faixas de pedestre que precisam na região, e a outra é a arborização adensada e o fechamento do canteiro central com arbustos para evitar que as pessoas atravessem qualquer lugar da Corifeu, né? E a outra que nós esperamos também que saia são os canteiros verdes na Vital Brasil, na Corifeu e na Francisco Morato. Eu queria agradecer aqui a Solange, que foi a que fez a mágica desse projeto ter acontecido, né? E a gente não esperava e ela nos surpreendeu com isso. Era isso. Obrigado. Obrigado, seu Hélio. Pessoal, eu vou dar uma estilingada aqui, pensando no horário. Acho que é o Paulo Dias na sequência, né? Porque acho que tem os dois Paulos, aí tem uma sequência de falas, para dar tempo também para a gente ter intervenção, pergunta, né? Então, queria já passar para o Paulo. Ele está por aí? Oi, Chicão, Bruno, Hélio. Estão me ouvindo? Tudo de bom? Beleza? Tudo certo, Paulo. Eu prometo ser bem rápido. Eu vim aqui meio substituir o Peralta, que não pôde vir. Eu tenho feito já as plaquinhas na composteira, lá com o pessoal do Dante, há um bom tempo. E está bem bonito. Também convida a conhecer. Vou botar depois o link do Instagram aqui. Eu não tenho tão envolvido mais na composteira, mas está cheio de plaquinhas lá, coloridas, do mesmo estilo, semelhante. Então, o Peralta veio com todas as técnicas, né? Então, estou reproduzindo. Inclusive, lá no sistema agroflorestal que a gente tem na biologia. Eu sou Paulo Dias, que esqueci de me apresentar, sou biólogo. Fiz mestrado em botânica, mas faz muito tempo. E sou arte educadora ambiental na USP, no Instituto de Biociências. Inclusive, fico feliz, porque o corredor vem meio daquela direção ali, no alto da cidade universitária, e eu moro aqui do lado. Então, quando eu soube do corredor, já pulei para dentro e tenho tentado somar aí no que for possível. E estou aí com o Peralta, e acho que todo mundo, produzindo plaquinhas sempre que possível. Ele optou pela cor vermelha, em vez de ser o corredor verde, que é o vermelho, para chamar bem a atenção, e contrastando com o vermelho, também eu trabalho com arte, né? O branco, e dá bastante visível. Então, a gente tem algumas madeiras, bem baixo custo, né? A gente tentando facilitar, pegando madeiras aí de caçambas, né? Caixotes de feira, né? Que vira lixo fácil, e são madeiras de uma qualidade razoável, mas, claro, tem que proteger. Essa aqui é um taco, também eu consegui alguns lugares com tacos, acabam jogando fora, às vezes são madeiras muito boas, embora seja dura, e tem esse piche aí embaixo, às vezes, mas me parece que é promissor, a gente está testando, é bem experimental, né? E aí a gente vai pintando, como falaram, né, do nome vulgar grande em maiúsculo, e o científico pequeno em cursiva, né? A gente usa três tipos de tintas, mais ou menos. Essa aqui é esmalte, né? A base d'água, também facilita para não sujar as pessoas, tal, a vermelha. E aqui tinta branca, pode ser simples também, guache, tal, ou esmalte também. Essa aqui, dá para usar pincel. E a pequena, que é difícil de usar pincel, a gente usa um canetão que chama Postila ou Aposta, né, que tem vários preços, vários lugares, mas mais fácil de desenhar pequenininho. Aqui eu fiquei devendo porque eu não tinha uma plaquinha na mão, o símbolo que apareceu aí com as bolinhas, como se fosse uma folha, né? Que fica aqui no cantinho assim, dando um logotipo das plaquinhas. E, finalmente, a gente passa um tinta, um verniz, ou um spray, alguma coisa que às vezes escurece um pouco, às vezes não, para manter um pouco mais durável a plaquinha. Então é isso, a gente
está à disposição, e sempre que a gente tem reuniões, plantios, etc., a gente leva as placas, leva as tintas, os pincéis, etc., e faz meio uma oficina. Tem o lado lúdico, o lado artístico, que a gente aprende sobre plantas, a gente executa uma ação civil aí participativa, incentiva a participação, né? E também tem a questão aí de mão na massa, de fazer um trabalhinho artístico. É isso, pessoal, prazer enorme participar desse grupo, desse projeto, né? Como eu falei, passa aqui do lado, então não pude ficar de fora. Conheço essa primeira parte toda aqui, espero a gente poder esverdejar todo o bairro e, quem sabe, a cidade toda, ou o planeta aqui também. Um abraço, pessoal, parabéns pelo evento. Parabéns aí, Paulo, obrigado. Vou passar para o Paulo Hartmann, ele está aí? Opa, por aqui. Bom, vamos lá, vou fazer uma fala muito breve para tentar equalizar aí as falas de outros que precisam entrar na sequência, né? Eu acho que o projeto é um grande exemplo, o projeto do Corredor Verde, né, que está sendo realizado pelo coletivo, é um grande exemplo de integração, né, de vários atores, né? Eu fiquei sabendo me envolvi com o Corredor justamente por um anúncio feito pela Elisa no grupo do Fórum Verde Permanente, né? Como eu estou atuando, né, no desenvolvimento do projeto Avangarden, depois se vocês puderem dar uma olhada, avangarden.com.br, a gente está com uma chamada para monitoria, né? A gente vai atuar em 17 céus, agora já começando em novembro desse ano ainda, né? E quando eu vi, enfim, a chamada, né, e tive na minha primeira, como o Bruno comentou, né, na minha primeira reunião, né, junto do Fórum Verde, e junto né, numa atividade do Fórum para falar de corredores, assim, foi realmente bastante interessante, uma visão absolutamente holística, né, que envolve diversos saberes, né, diversas competências, junção de competências, junção de forças, né, e uma participação e uma resposta muito rápida da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, né, realmente, né, como o doutor Eli comentou, a resposta, né, enfim, e o conhecimento, né, entender melhor quais são as mudas, como é que funciona, quais são os critérios, né, assim, realmente acho que aí realmente a gente fecha, né, uma tríade, pelo menos, né, entre a sociedade, o poder público, né, os coletivos, e como o Bruno colocou, as empresas que acabaram entrando. Acho que só isso que eu gostaria de comentar para a gente não me estender muito e já passar a palavra para a próxima na lista. Obrigado, pessoal, um prazer estar aqui. Obrigado, Paulo. Eu vi que a Nadir pediu a palavra, eu só vou então retomar, pedir para todo mundo ter paciência. Assim que a gente terminar a sequência de falas da apresentação, Nadir, a gente abre, você é a primeira inscrita, e aí a gente abre para inscrição, tá? A Solange agora. Bom, boa noite. Primeiro eu quero agradecer muito o convite para participar desse encontro com vocês aqui. É um privilégio para mim poder estar aqui e também tratar de um assunto tão importante como esse dos corredores verdes urbanos, né, no contexto da política ambiental da nossa cidade. Eu quero ser muito breve aqui na minha fala, eu preparei 2 ou 3 slides, eu vou compartilhar só para a gente ter um pouco uma referência aqui do que eu vou abordar, que na verdade são 2 aspectos que para mim são muito importantes nesse processo todo, que está sendo muito, muito rico, né? O primeiro é a questão da gente dispor agora de instrumentos de planejamento nesse campo da política ambiental, e a questão do engajamento das pessoas e dessa parceria que a gente vem construindo entre sociedade civil e poder público, né? Poder público local, aí no caso representado pela subprefeitura, que a gente vem chamando, venham, com um certo esforço, mas eles estão vindo, né? E a Secretaria do Verde também. Então, pessoal, vou compartilhar rapidinho, eu não vou demorar muito aqui na minha fala, porque a gente já está com o tempo adiantado, né? Vocês me falem, por favor, se apareceu a apresentação?
Apareceu, precisa só, acho que... Isso, vou voltar, peraí. Aqui. Deu. Tá. Então, assim, muito rapidamente, né, eu queria primeiro destacar que essa ação, essa intervenção, que a gente está chamando de Corredor Verde, é uma ação estratégica prevista no Plano Municipal de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres, que é o Plampavel, e também no Plano Municipal de Arborização Urbana, que é o PIMAL. Então, no Plampavel, ela aparece como a ação 19, está aí para vocês verem, e no PIMAL como a ação 68, né, que é a formação de corredores arborizados com função de conectividade. Essa ação também prevê a elaboração de planos regionais de arborização por subprefeitura. E esses dois planos, eu acho que muita gente aqui sabe disso, juntamente com o plano da Mata Atlântica e com o plano dos serviços, das áreas prestadoras de serviços ambientais, formam esse conjunto que a gente chama de 4 planos verdes, né, que tem por objetivo, por missão aí, estruturar e organizar o sistema de áreas protegidas, áreas verdes e espaços livres, tal como está posto lá no plano diretor. Então, a Secretaria do Verde, também com uma abordagem participativa, quer dizer, chamando a sociedade civil para participar da elaboração desses planos, e com outras secretarias municipais, tem agora um conjunto de instrumentos de planejamento que definem ações, estratégias para orientar a ação da prefeitura nos próximos anos. Isso é muito importante, né? E é importante, eu sempre digo isso, que as pessoas se apropriem desses planos, conheçam, né, para cobrar que eles sejam efetivamente implementados, que não é uma tarefa fácil, né? Aqui, falando um pouquinho mais especificamente sobre o Plampavel, né? Além do corredor verde, propriamente dito, o plano prevê uma rede de corredores, que inclui corredores polinizadores, que são super importantes aí para promover a biodiversidade no meio urbano e rural também, os corredores escuros, né, que a gente ousou colocar isso no plano, ainda não tem nenhum implantado, também é um grande desafio, que a gente espera poder, em alguns lugares da cidade, minimizar os impactos da iluminação pública por conta da fauna silvestre, enfim, tem toda aí uma justificativa, né, para a gente propor uma ação como essa. E os corredores ecológicos, né, o Bruno falou no começo que eu insisto em diferenciar os corredores verdes dos corredores ecológicos, e é importante mesmo, né, eu acho que a gente tem que manter esse rigor conceitual para não gerar confusão, para não gerar questionamentos, assim, desnecessários, né. Então, seria, então, a proposta, a implantação dessa rede de corredores. Eu coloquei aqui um mapinha, esse mapa está lá no Plampavel também, se vocês depois quiserem acessar, ele está disponível na página da Secretaria do Verde, assim como os outros planos que eu mencionei. Aqui a gente tem as principais diretrizes, eu não vou ler, para a gente avançar aqui, depois poder conversar um pouco. Aqui, especificamente falando do território da subprefeitura Butantã, a gente tem esse estudo e essa previsão de fazer essas conectividades aí com os parques, as praças, os parques existentes, os parques previstos, né? Então, é algo que a gente está colocando para o médio e longo prazo. E aqui, como o Bruno já mostrou, é a primeira fase, a gente está chamando assim, do Corredor Verde Butantã, quer dizer, é um trecho pequeno, mas bastante desafiador, né, e só está indo adiante e acontecendo porque, de fato, tem esse engajamento das pessoas e essa parceria que eu acho que é fundamental. Eu genuinamente acredito que para a gente ter sucesso na implementação de políticas públicas, a gente precisa construir essa parceria entre o poder público e a sociedade. Eu acho que aqui a gente está, até agora, pelo menos, conseguindo isso. Então, a gente saiu lá da cidade universitária, como o Bruno falou, passou pela Mata Boturoca, agora a gente vai subir pela Benjamin Mansur, que é essa rua que o Bruno também já detalhou aí, até chegar aqui no Parque Previdência, mas a ideia, voltando que, né, considerando o que a gente está imaginando para o Butantã, é expandir para outras áreas. E aqui
tem muitas intervenções necessárias, né, no viário, nas calçadas, essa implantação de jardins de chuva. Então, a parceria também entre a Secretaria do Verde e a subprefeitura é fundamental, né? Tanto assim, uma parceria técnica, também de transferência de recursos, e a gente está trabalhando nisso. Já foi feita uma minuta de um termo de cooperação específico entre a Secretaria do Verde e a subprefeitura. O jurídico já analisou dentro da Secretaria do Verde, e a gente vai tentar colocar isso para acontecer. Eu acho que isso é uma providência bastante importante também para a gente dar continuidade aqui nas ações. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, se eu puder esclarecer alguma coisa, estou à disposição. Obrigado, Solange. Na sequência aqui, é a Bianca, certo? E depois a Mila. Acho que é isso mesmo. Vocês estão me ouvindo? Sim, Bianca, pode falar. Ok. Oi, pessoal. Deixa eu pôr aqui para compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Abriu. Então, também vou... Prazer, né? Eu sou Bianca, sou bióloga da Secretaria do Verde. Sou fiscal do contrato de arborização urbana, né? Então, sou da divisão de arborização urbana. E fiscalizo o contrato dentro das subs do Butantã, da Lapa e de Pinheiros, né? Então, vou falar rápido para vocês também sobre o processo, sobre como funciona, porque o Bruno já contemplou bastante coisa na apresentação dele, foi ótimo. Então, vamos lá. Nós somos responsáveis, né, a divisão de arborização urbana, ela é responsável pelo plantio e manutenção das mudas arbóreas, tá? Então, a gente segue muito o PIMAU, a questão de cobertura vegetal, de cobertura arbórea. O nosso contrato, ele é dividido em regiões da cidade, né, nas 4 grandes regiões, e nós fiscalizamos a empresa contratada, a terceirizada, que no caso, que está com a gente, é a Florestan, como o pessoal citou e tudo mais. Somos, né, a gente tá, é a união de 3 equipes, né, por cada módulo. Abertura de canteiros, então é o pessoal que vai cuidar mais da parte que a gente chamaria de civil, né, então a gente delimita o espaço onde vão ser a numeração, na rua e tal, e eles abrem esses berços. Depois vem a equipe de plantio, então eles preparam o solo, preparam o berço, vem com a muda, e depois, em sequência, após mais ou menos 2 meses, a cada 2 meses, a gente volta com a equipe de manutenção para fazer a manutenção. Então, ver se a muda está bem, se ela morreu, por exemplo, então se ela precisa ser trocada, fazer o plantio de forração de espécies forrageiras, que mais? Adubar novamente, então vai ver se está tudo certo. Se precisar fazer poda de levantamento, a gente também faz. E a gente vai cuidando das mudas até elas chegarem no DAP 5. Porque quando a gente planta, elas são plantadas com DAP 3. Não sei se vocês têm devem ter, né? Ideia do que é DAP, né? Que é a circunferência do caule, né? Diríamos assim. Então, a gente planta com 3 centímetros e a gente cuida até ficar 5 centímetros. Depois, quando elas chegam a 5 centímetros, é passado para a subprefeitura. A subprefeitura vai fazer a manutenção. Então, como já foi falado, né, esse é o perímetro aí da primeira fase de implantação do nosso corredor. Ele tem o projeto, né, idealizamos que ele vai ser bem maior. Então, ele começa aqui, nessa primeira fase, e vai chegar lá no céu Irapuru. Essa é a ideia. A gente ir fazendo as ligações das verdes. Então, a gente fizemos as reuniões, as vistorias, o planejamento. Então, primeiro a gente foi com o pessoal do fórum, do CADES, do coletivo. Fizemos onde tinha interesse, fizemos as marcações, como o Bruno falou, nas calçadas. Depois, o coordenador de campo
da Florestana, né, meu coordenador de campo foi para rever, né, se realmente a gente tinha, para ver a parte técnica, né, de acordo com o manual de arborização urbana, né, que a gente faz a seleção de espécies, de acordo com a calçada, de acordo com distância da esquina, com placa, poste, fiação. Então, a gente segue uma chave, né, de identificação dentro desse manual de arborização. Foram de início, né, foram 7 ruas de implementação, 136 mudas no total, todas nativas, né, todas brasileiras, que a gente retira lá no Viveiro Manequinho. Não sei se todo mundo conhece. As nossas mudas ficam lá e a gente retira de lá. Então, essas foram as mudas nessa tabelinha principais que foram selecionadas e tinham disponíveis lá no viveiro. Então, foi feito esse evento no dia 24 de junho, onde foram plantadas, né, 16 mudas, tá? Onde teve maior contato aí, né, com o pessoal e tal. E basicamente isso, gente. Agradeço ao convite, muito legal, foi muito importante para a gente. Agradeço a Sub do Butantã, ao corredor, né, o coletivo, e o pessoal do CADES. Então, basicamente isso. Muito bom, Bianca, obrigado. A última fala, então, da apresentação é a Mila. E aí, a partir da fala da Mila, a gente abre, então, para a intervenção de vocês, tá? Mila? Vou ser bem rápida, porque eu já fui contemplada por todos e também já quero deixar um horário aí para o pessoal falar, acho que já passamos do nosso tempo. Queria só falar uma coisa que seria uma fala da Elisa, que está ali quietinha, que não pode falar, que foi quando juntou essa história com o núcleo de arborização, que eu e a Elisa, o Paulo, e mais alguns fazemos parte do seu Hélio, que a Elisa ficou um tempo insistindo numa reunião na casa da Ueli, que queria falar sobre um problema na praça do lado da casa dela, e ficamos tentando marcar essa reunião um tempão, até que coincidiu, foi muito bom até ter demorado isso, porque coincidiu com esse começo da história do Hélio, do Alê e do Bruno com os corredores. Já carrega, foi, pronto. Vou voltar lá, vai, depois a gente corta. Eu queria só falar da reunião que foi... Ai, perdi o fio nessa história. Na casa da Ueli, você está falando da casa... É que Elisa insistiu para a reunião na casa da Ueli, né? A Elisa ficou um tempão chamando a gente para fazer essa reunião, que a Ueli queria falar de um problema na praça, com o núcleo de arborização, vamos lá, e demorou um tempão para a gente conseguir marcar, e acabou marcando justamente nessa época que estava o Hélio, o Alê e o Bruno, começando com as histórias do corredor. Aí conversamos lá a respeito, foi super interessante, demos um rolê na praça, tomamos um cafezinho, e foi isso. E a Elisa quer que te contar essa parte, mas ela está ali de castigo. E é isso. Eu queria falar que o seu Hélio é o nosso grande exemplo e inspiração de todos nós, pode ter certeza que ele está em todas, que todo mundo vai em um ou no outro, ele está em todas as histórias do corredor. É incrível a disponibilidade e a atenção e a preocupação, e que desde que eu encontrei com ele, que eu conheci ele, que ele me fala uma coisa que não sai da minha cabeça, que eu sempre lembro, que é aonde bebem nossos pássaros, que eu sempre me preocupei com isso, mas agora eu sempre deixo os cantinhos para eles beberem aqui, e que a gente precisa cuidar, se preocupar nessa luta das canalizações dos córregos que o pessoal está fazendo a rodo, que está bem preocupante. Vamos ver se tem alguém aí que quer falar, já é isso. Tem a Nadir, que ela tinha se inscrito e estava lá disciplinadamente esperando a vez dela, ela voltou, então acho que a gente abre com ela, mas só queria também, acho que destacar, né, assim, agradecer vocês todos aí não só, né, pela possibilidade de compartilhar isso com a gente, então a gente vai gravar, vai editar lá a primeira gravação, essa aqui, para depois compartilhar para todo mundo, mas acho que uma saudação especial, né, para vocês todos e todas, e aí, em especial, ao seu Hélio, né, que o seu Hélio aqui no Butantã, acho que é referência para muita coisa, muita discussão, tenho referência nele na discussão de mobilidade, né, na luta que a gente fez aqui sobre corte de linha de ônibus,
e agora acompanhando ele também com a preocupação sempre aí com relação às questões ambientais, é sempre muito, muito inspirador. Nadir, você, tá? Gente, boa noite, muito obrigada pelo acolhimento. Eu quero dizer para vocês que eu fui apertar outra coisa aqui e acabei levantando a mão, mas você foi de uma gentileza, então eu estou me sentindo muito acolhida. E vendo tanta gente com tanto conhecimento, eu falei, nossa, e agora? Eu falo o quê, né? Mas eu quero dizer o seguinte, a Elisa conhece um pouquinho do meu trabalho, é bem pequeno, é solo. Eu estou aqui do lado da Praça Festa das Luzes, e eu levava meus cachorros todos os dias para lá. E comecei a ver que tem um barranco e de uma grande erosão. E também, assim, eu sou defensora das abelhas, né, da polinização, e eu comecei a plantar umas flores, a cuidar dos canteiros, e a gente tem muitas dificuldades, porque a gente não tem bico de água, né? A gente paga para trazer terra compostada. Então, acho que é isso que eu tenho para contar para vocês. Eu espero poder aprender mais. Quando eu tenho alguma dúvida, eu tiro com a Elisa. A gente aqui é muito, assim, muito abençoado, porque a gente tem muitas praças, muitas áreas verdes e muita gente dedicada também, né? E foram essas moradoras que eu vou aqui puxar a sardinha para o meu lado, que a maioria são japoneses, que eu acho que isso está na cultura, né? Porque elas são de uma dedicação e foram elas que acolheram, que cederam mudas até hoje. Às vezes eu quero trazer uma muda e eu fico pedindo para todo mundo e as mudas aparecem, né? Então, assim, essa é a história que eu tenho para contar para vocês, porque eu não sou bióloga, eu sou advogada, mas sou descendente de japoneses. E achava minha mãe um absurdo, porque ela amava planta, né? E depois que ela faleceu, eu fiquei pior. Eu estou aqui catando muda para tudo quanto é lugar. Então, gente, olha, essa é a minha história. Eu espero que essa seja uma das primeiras vezes que eu participo com vocês, que eu possa, né, cada vez mais aumentar esse trabalho na praça, e espero contar com a ajuda de vocês. Obrigado, Nadir. A Marta. Eu vou abrir aqui a câmera já pedindo desculpas, que está uma bagunça e eu também estou uma bagunça. Mas é que eu queria falar com vocês e agradecer muito esse encontro, porque eu queria muito saber mais do corredor, eu não consegui em nenhum dos momentos, eu queria muito saber mais, então agradecer todas as apresentações e falas de todos, que foi muito esclarecedor. E queria fazer uma pergunta, que eu não sei se alguém vai... hoje, eu acho que alguns até me viram comentar nos grupos, a gente tinha 3 reuniões importantes no Butantã, né? Tinha a reunião do Conselho Participativo Municipal, tinha este encontro, e também, nossa, gente, vou sair andando porque está acabando a bateria, eu vou ligar. E tinha também uma reunião com a Renata Esteves para falar sobre zoneamento. E eu fiquei pensando quanto que é possível conversar o corredor com a lei de zoneamento e quanto que essa lei vai interferir, ou positivo ou negativamente, nos corredores. Então, é só colocar essa inquietação. Eu queria também... Pronto, liguei. Eu queria também convidar aqueles que puderem, na próxima quarta-feira, a reunião da rede vai ser na Raposo Tavares, ali no Cressan. A gente vai conversar um pouco mais sobre segurança alimentar e a gente continua fazendo as caminhadas. Então, quarta-feira, às 9 da manhã, a gente se encontra no Cressan, que fica ali no Parque Raposo, e vamos caminhar por lá, antes de sentar para conversar sobre segurança alimentar. Então, quem puder, está super convidado, as reuniões são sempre abertas. E eu também queria falar da gente pensar em outras oportunidades para fazer essa apresentação em outros espaços para conseguir ter mais gente, né? Queria saber se tem algum próximo encontro marcado
do corredor, e só botar um cisco, né, nesse trabalho maravilhoso, que é ver se a gente consegue juntar mais forças para deter minimamente, se é que é possível ainda fazer alguma coisa, as obras no Instituto Butantan, porque aquilo está muito triste. É muita árvore sendo derrubada, é um estudo nenhum de impacto de vizinhança. Então, a gente vai ter um agravamento de situação por aqui bem, bem sério. Desculpa me estender, obrigada, gente. Obrigado, gente, passar a palavra para a Tatiane, aí depois acho que a gente podia dialogar aí sobre, né, as provocações da Nadir, da Marta e depois da Tati. Aí depois a gente abre mais uma rodadinha, pode ser? Tati. Ok, boa noite para todo mundo. Na verdade, é um recado para o seu Hélio, né, que a gente está fazendo um levantamento das aves avistadas ao longo do trajeto do corredor, e a gente estava conversando com ele para saber por onde vai passar o corredor, né? Então, essa apresentação foi ótima para a gente entender melhor do projeto, né, o que está sendo implantado e o almejado, né? Mas já dá para a gente conseguir fazer esse levantamento inicial aí e depois engajar todo mundo aí nas observações e levantamentos para o futuro. Obrigada. Obrigado, Tati. Passar para vocês aí, né? Bruno, Mila, Paulo, Hélio, a Solange, né? A Bianca que está aí, vocês comentem aí, fiquem à vontade. A Bianca vai precisar sair. Então, Bianca, se você quiser fazer algum comentário antes de sair. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui. Eu acho que a Tati acabou de falar, né? A respeito do levantamento de aves. Eu vou precisar sair daqui a pouco. E eu registrei aqui no chat uma sugestão que eu dei, acho que na última atividade que a gente fez, de uma oficina de observação de aves para a gente realizar em outubro, envolvendo a comunidade, não só a turma do corredor, né? No sentido da gente ampliar os olhares a respeito dos flagrantes de registro de fauna, né? Que passarão a utilizar o corredor, e o bairro também de maneira geral. Então, a ideia é fazer uma oficina focada em uma técnica de observação, com registro de aplicativos gratuitos, coisa que a Tati já estava querendo propor. Então, a gente vai organizar isso como uma atividade complementar. Eu estaria lá até como munícipe, não como servidor da Secretaria do Verde, e acho super importante a gente ir subsidiando essa atividade, né, de relação tão importante e que a sociedade e o munícipe quer mesmo, né, de parceria entre o poder público e a sociedade civil organizada, subsidiando uma política pública que nasce, é claro que no berço do fórum, do coletivo, da consulta popular, mas a implementação dela também tem que seguir o mesmo rito, né, de implementação da política pública, sempre pautada nessa colaboratividade entre o poder público e a sociedade civil. Então, a ideia seria organizar essa oficina. Eu sou morador lá do Butantã, então, para mim, que tem uma relação muito mais próxima, Parelheiros e Marcilac, tá agindo no contexto do meu bairro é super importante. Então, todo mundo está de parabéns à organização desse evento aqui, que venham outros, né, para a gente discutir não só o corredor de uma maneira mais profunda, né, mas também em outras infraestruturas verdes, né, que o bairro pode receber, né, e outras demandas que a gente for observar nesse conjunto participativo de implantação do corredor. É isso, gente. Valeu, Chicão. Um abraço aí, Paulo e todo mundo. Obrigado pela participação. Obrigado. Valeu, Lucas. Abraço. Obrigado. A gente se vê. Bia? Oi. Eu só queria agradecer a apresentação, dizer que eu lamento não estar conseguindo participar do corredor como eu gostaria. Vou tentar participar mais, que eu acho um projeto super legal. Eu assisti àquela apresentação que o Bruno e o seu Hélio fizeram na Amapaz, lá em 2022, né? Foi muito legal rever a apresentação.
Eu acho um projeto incrível, espero que ele seja expandido para várias outras áreas da cidade. E eu queria também, como já alertei os meus colegas lá do Fórum Verde, alguns, né, trazer a questão do plano de drenagem, que a prefeitura está correndo com isso, e que todo mundo que trabalha com árvores e praças e cursos d'água, de modo geral, tem que estar muito atento, né, porque verde e água, no meu ponto de vista, são absolutamente inseparáveis, né? A gente já não está conseguindo implementar praticamente nenhum parque linear e ainda tem uma grande previsão de tamponamento dos nossos córregos urbanos, né? Os poucos que ainda restam e que não viraram esgoto a céu aberto. E eu acho que a gente precisa ficar muito atento a isso e casar esses planos de verde, de meio ambiente, essas localizações de praças e de corredores, com o plano de drenagem que a prefeitura está correndo para aprovar, né, que é uma coisa assim, bizarra, para não dizer horrível, né? E estão querendo beneficiar as empreiteiras com muitas obras, já foram priorizadas 56 obras, se eu não me engano, e a gente precisaria tentar para isso e tentar barrar o máximo possível, inclusive para proteger as nossas áreas, né? Essas áreas pelas quais a gente luta tanto, né? Nossos parques que estão ameaçados por piscinões embaixo deles, né? E, enfim, é só uma questão que eu acho que a gente precisa trazer para mais perto, essa questão do verde-azul. A gente precisa, no meu ponto de vista, começar a incluir a questão das águas. E quando o seu Hélio fez aquela observação de onde os pássaros vão beber, eu acho que é super pertinente, né? Não só para os pássaros, como para as nossas árvores, enfim. Eu acho que todo mundo aqui tem essa consciência, mas a gente precisaria transformar isso em algumas ações, pelo menos de verificação do que está sendo proposto, e tentar barrar ou modificar o que realmente impactar nos nossos projetos. Obrigada. Obrigado, Bia. Pessoal, uma pergunta. Alguém conhece 8ID digital? Apesar de ser uma identificação estranha, né, ela é diferente de todos os nomes. Já estava antes, então vou permitir. No começo. Tá. Porque assim, quem entrou depois e acabou aprontando lá com a gente, entrou com um nome, né, enfim. Fake. O Fábio, depois o Bruno. Fechado, Fábio, seu áudio está fechado. Nesse domingo houve reunião no Conselho do Parque Semucan, seu Hélio e mais alguém do corredor já estiveram lá. E nós lembramos disso nesse domingo passado agora. O pessoal se anima com a ideia de conhecer mais do corredor e de fazer práticas ali que venham pela Raposo Tavares em Cotia. E mais do que isso, eu acho que era necessário também, faço parte do Conselho do Parque Jequitibá, acho que era necessário divulgar isso lá, para, a partir de lá, né, desde lá, do Jequitibá, também iniciarmos ações indo no sentido do corredor. Isso demandaria alguma ação, então não sei se o Bruno, a gente talvez pudesse marcar uma data para essa palestrinha lá no Jequitibá, a gente convidaria moradores do entorno, convidaria o conselho, convidaria a própria coordenadora de parques urbanos, que está afadada a assumir, né? Tem 9, ela cuida de 10 parques. O Tarcísio anunciou há 2 meses atrás que vai botar no prego 9. Então, além dos que já colocou, né? Então, é uma política estadual de se livrar. O governo não quer cuidar de parques. Então, apesar disso, a gente chama, existe uma conversa com a Coordenadoria de Parques Urbanos, e a ideia é lá no Parque Jequitibá a gente ter uma palestra explicando o que é o corredor e da necessidade, do que a gente poderia fazer para, desde lá, também tomar iniciativas no sentido de ir ao encontro
né? Acho que isso é importante. Vai ter uma data aí, está previsto para... Uma das pressões do Conselho é a abertura da portaria São Paulo do Parque Jequitibá, porque hoje a sede do parque está entrando por Cotia. Por quê? Porque era a parte que já estava degradada, então a sede foi construída ali, né? E está previsto para final de setembro a inauguração da portaria por São Paulo, que é uma pressão antiga nossa, estamos aí há anos reivindicando isso. Provavelmente o Tarcísio vai lá fazer um auê danado, mas eu acho que antes disso a gente pode promover, né, esse evento aí, depende de quando vocês teriam uma data aí, o ideal seria no fim de semana para juntar mais gente, né? Vamos ver isso aí em conjunto e vamos pensar em começar esse esquema vindo de lá. Eu acho que é uma coisa importante, estamos à disposição para isso, mas precisamos da ajuda de vocês aí para mostrar essa palestrinha legal, dar o depoimento, né? Acho que seria bem interessante. Acho que o ideal seria o dia que ele tivesse, hein? Bruno? Oi, resolveu passar um avião aqui bem na hora de abrir o microfone. Legal, juntando o que o Fábio falou, com o que o Chicão falou agora há pouco, e até com algo que a gente conversou muito com a Solange, que é uma proposta muito forte dela, da Secretaria do Verde, que é ampliar o corredor. Isso é um microcosmo aqui do Butantã, classe média, etc, etc. O corredor pode ir muito mais longe. A própria Raposo é um baita corredor verde em muitos trechos, que pode ser qualificado, pode ser preservado. A gente, com isso, já consegue força para resistir às tentativas que a CCR volta e meia faz de implantar uma ampliação ali, né, das faixas da Raposa, aquela coisa. E sim, aí só com relação à apresentação, isso foi muito importante. Eu agradeço de novo o fórum ter feito esse convite, porque nos forçou a fazer essa apresentação do que temos até hoje. É claro que ela vai ter que ser sempre atualizada e tal, mas é algo que todo mundo pode se apropriar e fazer. Eu fiz hoje, mas seu Hélio, o Alexandre, outras pessoas que nem puderam estar aqui hoje, a Mila, podem pegar o disquetinho, né, de 100 e tantos megas desse PowerPoint, ir lá no Semucan, projetar, conversar. Então, poxa, vamos sim no Jequitibá, né, Fábio? Eu não conheço o Jequitibá, eu conheço o Semucan. A outra coisa, bom, agradecer a Bia, verdade, ela estava presente ali naquele momento seminal da Uma Paz, foi muito legal. Desculpa, eu não mencionei seu nome na apresentação, mas você também estava ali na Benjamin. E tem essas pessoas que... A Marta também é outra pessoa que estava em momentos seminais aí do projeto. E agora sobre a Marta, né? Ela falou da questão do zoneamento. Mais do que responder, eu vou reforçar a preocupação, porque essa área particularmente está no alvo, né? Ou seja, Pinheiros, a gente já viu o que aconteceu, o que está acontecendo. Aí vai avançando para o metrô, a região do metrô Butantã, a gente já viu o que está acontecendo e vai acontecer ainda. O próximo passo é invadir o território. Não à toa eles estão ampliando, acabaram de ampliar o raio ao redor das estações de metrô e nas laterais do corredor de ônibus. Então, a gente tem que ficar bem de olho, porque está acontecendo aqui o que alguns chamam de gentrificação, né? Então, poxa, tem movimentos legais de bairro, cafezinho surgindo, ciclovia, não sei o que. Aí logo aparecem as imobiliárias vendendo tudo isso que elas depois vão destruir, né? Então, eu não tenho uma resposta, mas eu acho que talvez a resposta seja o que vocês falaram, que o seu Hélio faz muito bem, que é estar com um pé em cada... Tá no grupo de mobilidade, no grupo de urbanismo, e ter mais gente, né? Quanto mais gente, porque daí senão a gente fica muito sobrecarregado, né? Quanto mais gente a gente trouxer gente do bem, né? Como não essas que aparecem do nada e trollando a gente, né? Melhor. Tá bom. Bruno, a Bia agora, turma, eu ia sugerir na fala da Bia a gente encerrar. Se mais alguém quiser fazer a intervenção, então, na fala da Bia, pede a palavra, para daí a gente finalizar, tá bom? Bia? Na verdade, é só uma pergunta.
eu acho que eu perdi como é que está o link com a USP, né? Que a proposta era que tivesse uma conexão com aquela mata da USP, né? E eu queria saber se já teve a reunião com a Raquel Ronick, porque eu tenho um grande amigo que é orientando dela, então tem um canal fácil de comunicação, né, para de repente a gente marcar uma reunião, mas eu não sei, de repente vocês já tiveram, como é que está a proposta disso acontecer ou não? Hélio, quer falar a respeito? Não conseguimos nada. O que você conseguir nos ajuda muito. Então, posso marcar uma reunião, quer dizer, tentar pegar o contato dela e pedir para ele conversar com ela, para ver se ela recebe o corredor? Ótimo, agradecemos. Bia, eu tenho um contato com o Centro Acadêmico da USP, Centro Acadêmico, acho que da Biologia, estava ali do lado da Florestinha, né? Eles fizeram um movimento grande contra o USP do Futuro, que é o movimento que está entregando aí as áreas verdes da USP, né? Eles têm lá um projeto chamado USP do Futuro. E o projeto USP do Futuro prevê a privatização de pedaços da USP. Esse é o futuro que esses caras estão vislumbrando. Entre eles, a Florestinha. É disso que você está falando, né? Aquela área que fica do lado no campus ali, né? Do lado da biologia. Então, o pessoal do CA fez um movimento grande e parece que eles conseguiram dar umas brecadas ali, viu? Nesse avanço. Posso te colocar em contato com esse cara aí. Tá, eu acho que a gente precisaria ter até essas informações antes, né, de marcar alguma coisa com a Raquel. Porque ela está como prefeita lá da USP, então, com certeza, a gente precisa se calçar, né, para conversar com ela. Gente, acho que a gente pode encerrar por hora, né? Acho que a gente abriu aqui a possibilidade de seguir conversando sobre essa experiência, de agregar mais gente, né? De fazer essas conexões todas que são tão necessárias, e que o seu Hélio faz tão bem, e faz tão bem, né? Acho que com a ajuda de tanta gente valorosa aí que se somou, então a Elisa, Paulo Dias, o Hartmann, né, a Solange, a Bianca, o Lucas que estava aí, a Mila, enfim, a galera que tem atuado aqui na região. Então fica aí essa provocação para a gente, essa ser a primeira de outras tantas que a gente possa fazer. Fica aí, né, também a convocação de vocês de documentarem essa experiência toda, né? Acho que isso que o Bruno falou é super importante, né? Quer dizer, essa memória também que vai fortalecendo o engajamento, vai inspirando as pessoas também a abrir novas frentes, a dialogar com o poder público, a cobrar o poder público, a atuar na sua região. Então, acho que essa é uma das experiências que, pelo fórum também, a gente só reafirma, valoriza e defende, né? Então, parabéns, né, por todo o trabalho que vocês estão fazendo, parabéns aí por essa possibilidade que vocês estão oferecendo para a gente, e bora somar aí, pessoal, vamos ver se a gente acompanha aí o trabalho do corredor, e vamos marcar umas próximas aí. Não sei se alguém quer fazer mais alguma fala, senão eu vou parar a gravação e vou encerrar, tá bom? Então, vou encerrar a gravação, deixar boa noite para todo mundo de novo. Boa noite, pessoal.